Eu sempre disse que o ex-presidente Lula, ele leva para o exterior uma imagem degradante do Brasil, uma imagem negativa do Brasil. Eu não estou falando apenas sobre aquilo que ele confessa nas suas próprias declarações, quando fala para os blogueiros sujos que assistem, que lhe dão toda a atenção e que fazem com que a sua mensagem seja, infelizmente, repercutida no Brasil e às vezes até no exterior. Ele chegou a dizer uma vez, numa dessas entrevistas de encomenda para esses blogs sujos, que quando o candidato saía para o exterior divulgando uma imagem negativa do Brasil, dizendo que no Brasil tinha não sei quantos milhões de menores de rua, que esses menores ficavam pedindo esmolas no meio da rua, quando ele próprio sabia que isso não era verdade. E ele diz isso assim com um descaramento que é bem próprio dessa turma do PT, né? A falta de compromisso com a verdade, a falta de observância do critério mais elementar das relações humanas, que é você ser verdadeiro com a pessoa com quem você está falando. Então, se ele mente como candidato, admite que mente, e o que ele hoje é, novamente, é um pré-candidato, lamentavelmente, admitido pelo Supremo Tribunal Federal, que eu não entendo como é que uma Corte Suprema, que tem que se basear em leis, que tem que se basear em regramento jurídico, permite um assinte como esse que nós estamos vendo agora no Brasil e no exterior. Ele esteve, durante o período carnavalesco, em viagem ao México, ou pré-carnavalesco, em viagem ao México. E ali ele fez manifestações de puro ódio, de puro sentimento de vingança em relação ao próprio povo brasileiro, que derrotou o PT, vem derrotando sistematicamente o PT. Nós já fizemos vídeos aqui mostrando que o PT perdeu a grande maioria das prefeituras que comandava no país desde 2012 e que foi derrotado, fragorosamente derrotado, quase 20 milhões de votos de maioria nas eleições de 2018 pelo atual presidente, o presidente Bolsonaro. Mas ele foi ao México fazer uma propaganda negativa, foi ao México recomendar que os empreendedores, que os investidores se afastem do Brasil. Veja bem, o Brasil é um país que está precisando de recursos, está precisando de empresas, está precisando principalmente de recursos e de empresas para gerar empregos, e que o governo agora está implicado, está envolvido numa série de marchas para fazer o processo de venda da Eletrobras, da Petrobras, concluindo a venda da Eletrobras e iniciando o processo de privatização da Eletrobras. Olha só o que foi que disse o presidiário, temporariamente em liberdade, Luiz Inácio Lula da Silva. Não comprem empresas públicas brasileiras. Veja bem, não comprem empresas públicas brasileiras. Veja você mesmo, porque é absurdo, é assintoso esse procedimento do presidiário em liberdade que nós colocamos aqui para os nossos espectadores. Na tela. Eu tenho avisado para as empresas das entrevistas, não compre as empresas públicas brasileiras, porque se a gente ganhar as eleições, a gente vai querer rediscutir, porque nós não vamos abdicar do patrimônio que foi construído pelo povo brasileiro. Então, como eu disse, o Tribunal de Contas recentemente atribuiu ao governo Bolsonaro a autorização para iniciar o processo de privatização das empresas Petrobras e Eletrobras. Eu lembro também que o PT foi contra tudo, foi contra a campanha das diretas já, o PT foi contra a campanha Muda Brasil, que elegeu Tancredo Neves presidente da República, foi contra a retomada das eleições presidenciais em 89 e até depois, mesmo tendo se candidatado, foi contra a Constituição Federal, se recusou em assinar a Constituição Federal de 1988, que é considerada uma das constituições mais esquerdistas aqui da América Latina, mas o PT foi contrário. Então ele é contra tudo, contra todos, com esse sentimento de ódio. O ex-presidente quer vingança, quer demonstrar que tem poder, que tem força de convencer o eleitorado brasileiro, mas o que a gente vê, inclusive, já é um ajuste nessa questão das pesquisas que mostravam 45%, chegou a mostrar até 50% de preferência popular para o neófito do PT. O que eu também não consigo entender é como é que tem 50% de preferência popular na época, quando mais de 60% dos eleitores brasileiros não o queriam em liberdade e não o queriam como candidato. E de repente muda tudo. Quer dizer, só pode ser armação, só pode ser o engambelamento
do chamado consórcio de mídia, um verdadeiro consórcio do crime para tentar subverter a opinião pública, colocando o povo brasileiro de novo no colo do PT para a infelicidade geral da nação. O Tribunal de Contas da União conferiu autorização para o presidente da República dar prosseguimento às tratativas para concluir a privatização do sistema da Eletrobras e para iniciar a privatização da Petrobras. Só para lembrar que o PT também foi contra as privatizações no governo dos outros. Privatizações, por exemplo, do sistema de telefonia. Se não fosse a privatização, nós ainda estaríamos no tempo das cavernas aqui no Brasil. Sabe por quê? Porque antes de 1997, quando o então presidente Fernando Henrique Cardoso realizou a privatização do sistema Telebrás, né, Sistema Brasileiro de Telecomunicações, nós tínhamos no Piauí, aqui no meu estado, 30 mil assinaturas de telefones fixos. 30 mil para um estado que na época tinha cerca de 1.700.000, 2 milhões de habitantes. 30 mil assinaturas. Hoje nós temos 3.200.000 habitantes e temos mais de 4 milhões de aparelhos celulares. Eu acho que a telefonia fixa é bem pouca gente que ainda usa, mas temos mais de 4 milhões de aparelhos de telefones celulares, o PT foi contra isso, porque é contra tudo aquilo que leva a desenvolvimento, contra tudo aquilo que leva o povo a se libertar. O que o partido gosta é de manter as pessoas alinhadas com o projeto de fome, de miséria, de degradação, de 12 milhões de pessoas desempregadas, de 64 milhões de pessoas com o nome inscrito no SPC e no Serasa, e depois colocar a responsabilidade sobre os outros. 600 mil empresas que fecharam suas portas ou que deixaram o Brasil na era do PT. E ainda tem gente que advoga a volta desses lunáticos. É lamentável, mas é a realidade. Tony Rodrigues, Além da Notícia.